Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos que acompanham esse debate aqui na Assembleia Legislativa, parlamentares e aqueles que nos acompanham pela TV Alerj. Eu gostaria de dar sequência ao pronunciamento do deputado Conte Bittencourt sobre a situação terrível que passa a educação no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Realmente, nós não temos nenhuma segurança que esse ano letivo vai ser encontrado. E isso não é apenas na rede estadual de ensino, isso inclui também a UERJ, a UESO e a UENF. Fui visitar o reitor da UERJ para me colocar à disposição, assim como diversos parlamentares, para encaminharmos soluções na busca de uma solução para o financiamento dessa instituição, que é importantíssima para o Estado do Rio de Janeiro, e o quadro lá é o mesmo. Se acabar a greve na UERJ, a universidade não tem a menor condição, por falta de recursos, de voltar a abrir as portas e receber seus alunos e dar sequência ao ano letivo. Isso é dramático, isso é desesperador, isso faz com que haja uma total perturbação no sistema educacional do nosso Estado. E, infelizmente, o município do Rio de Janeiro, ele parece que está indo para o mesmo caminho. Nós temos preocupações muito grandes na rede municipal de ensino aqui na cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, a Prefeitura do Rio, ela parece que optou por apenas investir em grandes projetos e esqueceu do mais importante para a nossa população, que são os serviços públicos essenciais que todos os municípios devem prestar, a começar pela saúde e a começar pela educação. Tivemos uma redução de investimentos por unidade escolar na cidade do Rio de Janeiro de 2012 a 2015 da ordem de 12%. Ou seja, a Prefeitura do Rio está tirando dinheiro da saúde, dinheiro da educação, para colocar em grandes obras, algumas de utilidade duvidosa, em vez de prestar os serviços que são básicos. Na nossa visão, o Rio de Janeiro hoje precisa de menos obras grandes e mirabolantes e mais cuidado com as pessoas e uma atenção firme no serviço público. Acho que essa casa tem que estar muito atenta e, mais uma vez, alertar e cobrar, presidente Dr. Sadi Noel, porque essa é a nossa obrigação, essa marcha da insensatez com que parece que está caminhando o nosso Estado do Rio de Janeiro. Como é possível se pensar em qualquer outra coisa se o que nós vemos todos os dias são dificuldades, uma atrás da outra, sem nenhuma resposta, infelizmente, por parte do governo do Estado. A sociedade carioca e fluminense esperava hoje notícias do governo do Estado, um anúncio de medidas para que pudéssemos enfrentar a crise. E, mais uma vez, essas medidas foram adiadas. É importantíssimo e fundamental que o governo do Estado mostre um rumo, o norte. Nós cobramos, a sociedade fluminense cobra qual é a saída para a crise que vivemos. E o governo do Estado posterga, posterga e posterga. Enquanto isso, nós temos a falência de um órgão atrás do outro. Isso me leva a um outro tema, senhor presidente, que é o tema da linha 4 do metrô. Nós estamos a 60 dias da abertura dos Jogos Olímpicos e temos a maior obra de infraestrutura do Brasil com o risco de ser paralisada na reta final, praticamente cruzando a linha de chegada. Essa obra já está com uma conclusão de mais de 95%. E por uma questão de desajuste entre o governo federal e o governo do Estado, os recursos necessários para finalizar a obra não foram liberados por Brasília. Cabe aqui, do alto da tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, dizer aos representantes do governo do Estado e também ao governo federal que essa obra de infraestrutura ela é fundamental para a cidade do Rio de Janeiro. É fundamental para mais de 300 mil pessoas que vão se beneficiar dela todos os dias. E que nós, no Rio de Janeiro, não aceitaremos mais que obras do metrô fiquem paralisadas por anos e por décadas depois de tanto dinheiro investido e tanto esforço feito. Cabe ao governo federal encontrar uma saída em conjunto com o governo do Estado. O tempo é muito curto
Não é possível que nós fiquemos paralisados na burocracia, que o governo federal, que é corresponsável pelas obras de infraestrutura aqui na cidade do Rio de Janeiro, que tem o carimbo olímpico e a população e o legado para a população do Rio, lave as mãos e fique paralisado, não buscando uma solução rápida. Esse compromisso precisa ser resolvido logo. O Rio de Janeiro exige a conclusão dessa obra de infraestrutura, faltando apenas 5%. Não queremos mais e não vamos admitir buracos do metrô aberto por décadas na nossa cidade sem solução. Esse filme nós já vimos antes e as nossas autoridades têm que se apresentar e resolver essa solução, encontrar uma solução para esse problema o mais rápido possível. O governo da República Federativa do Brasil e o governo do Estado do Rio de Janeiro. Não aceitaremos nada que não seja a conclusão dessa obra, que já tem recursos assegurados e que bastam ser liberados se encontrem uma alternativa para a liberação desses recursos. E uma outra questão que foi colocada aqui pelo líder do nosso partido, o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Nós hoje no Rio de Janeiro parecemos que vivemos num trem fantasma. A cada curva a nossa população leva um susto. Hoje veio a notícia de que eventualmente o Estado não pagará os servidores conforme comprometido no 10º dia útil desse mês de junho, que existe a possibilidade de dividir o pagamento em 2 parcelas. Ora, não é possível que isso possa acontecer, é uma absoluta falta de planejamento se nós estivermos novamente com os servidores públicos que servem a população do nosso Estado largados de lado, não sendo prioridade. Cabe ao governo do Estado apresentar aqui, diante da população do Rio de Janeiro, as soluções para a crise. Até agora não se cortou uma única secretaria. Até agora não se eliminou nenhum cargo em comissão. Até agora não se apontou a direção para a saída da crise. Essa é a prioridade do Rio de Janeiro. Como vamos sair da crise? Porque cada dia que passa, nós temos uma situação que só se deteriora. E, senhor presidente, ao encerrar, eu gostaria de dizer que eu estou fazendo uma série de reuniões por diversas regiões da cidade do Rio de Janeiro, para discutir uma nova proposta para o Rio, para que nós possamos ter uma agenda pós-Olimpíadas. Hoje o carioca se pergunta, depois das Olimpíadas, em setembro e outubro desse ano, quando os atletas forem embora e derem tchauzinho para a gente, quando as luzes forem desligadas, o que será da cidade do Rio de Janeiro? Ficaremos nós aqui sozinhos pensando em quê? Qual é o projeto para o futuro? Essa administração da prefeitura não foi capaz de, em 8 anos, apontar um caminho para a sequência da cidade do Rio de Janeiro. Mas não é problema, nós vamos fazer isso com a população, discutindo os problemas da cidade e apontando um rumo para o futuro. O Rio de Janeiro não ficará à deriva, porque os cariocas darão um passo à frente e não permitirão que isso aconteça. Hoje, senhor presidente, estarei na Pavuna, levando essa discussão, e essa discussão, todas as semanas, nós estaremos em uma região da cidade, em reuniões abertas, que não são coreografadas, para que os cidadãos possam nos dar quais são as suas opiniões e sugestões para a retomada dos investimentos no Rio de Janeiro e, principalmente, para que nós possamos reverter essa curva, pensar mais nas pessoas e menos nas grandes obras, colocar para funcionar o que já existe antes de construir coisas mirabolantes que muitas vezes só servem como cenário, como um belo cenário para programas de televisão. Senhor presidente, era isso que gostaria de tratar hoje. Seguimos aqui as nossas discussões e, mais uma vez, obrigado pela sua presidência. Uma boa tarde. Obrigado, nobre deputado Carlos Osório. Não havendo mais oradores inscritos, anuncio sessão solene extraordinária, dia 7/6/2016, às 18h30. Sessão solene extraordinária para entrega de medalha Tiradentes a Luciana Martins Calaça. Processo 5.797 de 2016. Autor, deputado Jorge Felipe Neto. Requerimento 187 de 2016.